Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.iadlages.com.br. Eu estou aqui, os irmãos me perdoem, eu acabei de dar um testemunho aqui para o nosso presbítero irmão Geel e estava meditando nisso até agora. Uma irmã que nós oramos e passando por um problema muito sério na sua família. E acabamos de receber a notícia que o Senhor Jesus abençoou grandemente a família. Nós estamos aqui alegres até agora. Mas eu quero aqui dizer aos irmãos que hoje a lição de número 10 vai falar exatamente sobre isso. Poder do alto contra as hostes da maldade. O Evangelho do Senhor Jesus, ele trouxe para a terra não só as boas novas de salvação, não só a salvação, mas durante o plano e o processo de salvação na terra, o plano de restauração das almas, o Senhor Jesus, com o seu Evangelho, trouxe também o poder do Espírito Santo para derrubar as barreiras que impedem o avanço do Evangelho. Como nós estamos falando de batalha espiritual, hoje nós vamos ver que o poder do alto, ele vem exatamente para derrubar as hostes da maldade. E a lição veio falando, irmãos, de uma grande barreira que havia entre judeus e samaritanos, isso mais de 200 anos. Na verdade, eles estavam assim, esse ódio estava crescendo muito mesmo. Quando Samaria foi oficializada a capital do Reino do Norte, houve a divisão, isso foi lá atrás, quase 1000 anos antes de Cristo. Logo que Salomão faleceu, aí veio o seu filho Roboão, houve a divisão. Então nós estamos falando de quase 1000 anos. Mas, quando Samaria foi destruída em 722 antes de Cristo, dali para frente, aí os assírios vieram, dizimaram os homens, casaram com as mulheres, pois não mataram as mulheres, e aí misturou o sangue. Então eles ficaram... O judeu já não simpatizava com o samaritano porque eles adoravam ídolos lá no Reino do Norte. Nós vamos aprender aqui as diferenças dos judeus e samaritanos. Havia já uma grande acepção. Depois que os assírios invadiram e dominaram, então veio um ódio, já uma rejeição. Então isso por quase 300 anos, mais de 200 anos, eles estavam, os judeus, rejeitando os samaritanos. E aí então vem o poder do alto e a primeira grande cidade, depois de Jerusalém, a ser evangelizada, foi Samaria. E caiu aquela divisão, aquela barreira, aonde nós podemos ver na história os judeus se relacionando com os samaritanos. E aquela barreira só foi derrubada por causa do poder do alto. Então a lição de hoje vai falar exatamente que esse poder nós precisamos dele para derrubar as hostes da maldade ou guerrear contra as hostes da maldade. A lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz assim, contexto histórico de Samaria. Nos diz assim, nós vamos ver aqui um contexto histórico só para você entender a situação. Primeiro tópico, a fundação de Samaria. A cidade de Samaria estava no alto de uma colina. Cerca de 100 metros acima da planície circundante, uma posição extremamente forte para a guerra naqueles dias. Onri escolheu uma colina, o que facilitaria a defesa da cidade. A colina, contudo, já tinha um proprietário chamado Semer, a saber, Shomeron, como se pronuncia em hebraico, o nome hebraico do lugar. Esse nome significa vigia, por ser um monte estratégico para vigiar as regiões mais baixas, por causa dos guerreiros, dos inimigos. Então, passou-se a chamar esse monte de vigia. Tudo quanto sabemos sobre Semer é o que lemos neste versículo. O homem deve ter sido um súdito fiel de Onri, pois, de outra maneira, Onri simplesmente tê-lo-ia matado, juntamente com todos os seus familiares, para tomar-lhe as terras. Então aqui nós, só para entender o contexto, o rei Onri, quando ele foi comprar esse monte, havia um proprietário chamado Semer. E aí então, Semer, que era o dono, e o nome Semer significa vigia, porque quando eles estavam naquele monte, então eles tinham controle das regiões, porque eles observavam e guardavam. E Onri queria aquele monte para então fazer a cidade. E aí por isso que a capital do Reino do Norte ficou Samaria, porque era um ponto estratégico para a segurança da capital. Vamos lá? Isso aqui é só uma introdução, contexto histórico. Segundo tópico, o cativeiro. Vamos entender algo aqui. O cativeiro assírio
foi um processo complexo e não um único evento isolado. Começou, na verdade, em 733 a.C., Samaria foi subjugada e as pessoas foram levadas dali para o cativeiro. Porém, em 722 a.C., durante muitos anos depois, grupos menores do norte continuaram a ser levados para o cativeiro, talvez até o ano 668 a.C. Como eu falei, o que aconteceu? Quando as 12 tribos entraram na Terra Prometida, eles então, no reinado de Davi, eu costumo dizer na escola teológica que ele colocou cerca, né, no terreno. Ele então delimitou todas as extremidades das propriedades das tribos e ficou realmente uma extensão muito grande mesmo. Isso quase, se for olhar no mapa hoje, quase chegando ao Egito e indo até lá em cima na Síria. Porém, no reinado de Davi foi uma bênção, no reinado de Salomão foi uma bênção também, mas depois, com a morte de Salomão, Roboão não soube liderar, houve a divisão. 10 tribos ficaram no norte, 2 tribos no sul. As 10 tribos lideradas por Jeroboão, que tinha vindo do Egito, e logo em seguida Jeroboão já edificou altares, construiu bezerros de ouro e disse para o povo não descer em Jerusalém para adorar no templo, mas era para ficar em Samaria, para ficar no norte, adorando os bezerros de ouro nos altares, nos montes, principalmente o Monte Gerizim. E aí então já houve aquela divisão e surgiu uma ruptura na religião. E aí então eles começaram, o Reino do Norte, a se voltar para a idolatria, e o Reino do Sul então ficaram em Jerusalém um pouco mais fiéis. Sempre houve, né, fraqueza dos dois lados, Reino do Sul e Reino do Norte, mas o Reino do Sul se manteve um pouco mais fiel por causa do templo que estava lá embaixo. Mas com o passar dos anos, Samaria foi piorando, e o Reino do Norte foi piorando cada vez mais, principalmente quando entrou Jezabel lá em cima, esposa de Acabe, e só foi uma treva. Os profetas Elias foram levantados no Reino do Norte para acusar os pecados. E Deus foi avisando e foi avisando. Isaías profetizou, dizendo que viria. Isaías profetizou para o Reino do Sul, mas Elias e Eliseu e tantos outros profetas profetizaram para o Reino do Norte. E eles avisaram acerca do cativeiro, mas não mudaram o coração. E aí então vem o rei da Síria e, infelizmente, segundo os historiadores, as 10 tribos do norte foram dizimadas de tal maneira que, se você pesquisar na internet, você vai encontrar ali as 10 tribos desaparecidas, as 10 tribos que foram consumidas, e lamentavelmente não se tem registro da genealogia dos descendentes das tribos do norte. A matança foi tamanha que lamentavelmente nunca mais se levantaram. E aí então eles mataram os homens, mas pegaram as mulheres como esposas e tiveram filhos com as mulheres. E depois desse contato com os assírios, aí então que os descendentes do Reino do Sul passaram a rejeitar mesmo. Por isso que eles não falavam com os samaritanos, porque eles misturaram o sangue. E aí então havia uma grande rejeição. Não só por isso, na mistura do sangue, mas a idolatria tomou conta do Reino do Norte. E aí então houve essa grande dificuldade, ao ponto que quando Jesus foi evangelizar, aquela mulher disse: não, o judeu não conversa com o samaritano. Havia uma grande barreira, não havia comunhão entre judeus e samaritanos, lamentavelmente por causa deste episódio. Ok? Vamos para frente? O terceiro tópico nos diz assim: as diferenças entre judeus e samaritanos. Subsídio teológico. O credo samaritano baseia-se nos 5 seguintes pontos. Ainda existe samaritanos, Rodrigo? Existe ainda samaritanos na face da terra. Tá? Vamos lá. O primeiro credo samaritano: unidade e unicidade de Deus. Eles acreditam em um único Deus verdadeiro, mas em apenas uma pessoa. Tá? Segundo, o único profeta é Moisés. Eles não acreditam em mais ninguém. Terceiro, o Pentateuco é o único livro inspirado. Tá? Existe hoje cerca de 750 samaritanos no mundo. Pode ser que tenha um pouquinho mais, né? Porque às vezes as pessoas decidem ser adeptos de outras religiões. E esse é um dado de 2012, como tem aqui no slide. Mas eles acreditam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números de Deuteronômio. Não acreditam em mais nada como inspirado. Quarto, o Monte Gerizim,
Onde houve um santuário na antiguidade, é o único lugar escolhido por Deus para sitiar um santuário, sede da sua santidade. Por isso que a mulher perguntou para Jesus, lembra da samaritana? Ela disse, Senhor, onde que a gente adora a Deus? No monte ou no templo? Por causa que ela era samaritana e cresceu ouvindo dizer que Deus habitava no monte Gerizim. E aí Jesus disse, olha, a hora vem, mulher, e já chegou em que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus ele está dizendo assim, não há necessidade de um local específico, é claro, se puder congregar, amém, mas Deus ele quer habitar em nosso coração em espírito. E aí então os samaritanos adoravam no monte. Quinto, a ressurreição dos mortos ocorrerá antes do juízo final, uma grande doutrina que tem entre os samaritanos. Os samaritanos aguardam o aparecimento do Messias, o Taheb, que será semelhante a Moisés. Eles esperam o Messias semelhante a Moisés. Ele, olha só no que eles acreditam, ele viverá 110 ou 120 anos e fundará um reino que durará vários séculos. É uma visão que eles têm do Messias que eles aguardam. A população atual dos samaritanos é 750 samaritanos, segundo um dado do pesquisa de 2012, dividida em seu sagrado monte Gerizim e Jolom, perto de Tel Aviv, onde eles têm seu bairro chamado Neve Pinjas. Até a década de 1980, a maioria dos samaritanos vivia na cidade de Nablus, sobre o monte Gerizim. Então ainda tem os samaritanos, um número bem reduzido. Tá? Por quê? Porque o judeu ele tem uma crença muito forte na genealogia, descendentes de Abraão, né? E como houve uma grande matança das tribos do norte, se perdeu a genealogia das tribos do norte, as 10 tribos perdidas. Os historiadores todos comentam acerca das 10 tribos perdidas. A matança foi tamanha que quase não sobrou homens das tribos do norte. E aí então dizimaram os samaritanos. Lamentavelmente, isso ocorreu na história porque não deram ouvidos, né? Na verdade, não deram ouvidos. O Reino do Sul se manteve um pouquinho mais, né? 722, eles foram o Reino do Norte destruídos, mas em 586 a.C., o Reino do Sul também foi levado ao cativo da Babilônia. Mas eles perseveraram um pouquinho mais e Deus teve um pouco mais de misericórdia com o Reino do Sul, né? Que em 722 foi os assírios, passou-se os anos e aproximadamente 200 anos depois, então o Reino do Sul também foi para o cativeiro. Tiveram mais tempo para se arrepender, Reino do Sul, porque foram um pouco mais fiéis do que o Reino do Norte. Tá? Vamos para frente? Só para vocês entenderem o porquê da intriga entre judeus e samaritanos. Segunda parte, o evangelho entre os samaritanos. Primeiro tópico, Jesus e os samaritanos. Subsídio teológico. A Bíblia mostra que em um primeiro momento, Jesus pede aos discípulos para não entrarem em Samaria. Jesus pede isso, pois ainda não era o tempo de evangelizá-los, conforme Mateus 10, 5 e 6. Isso não significa que Jesus era contrário à salvação dos samaritanos. Conforme Atos 1 e 8, depois da ressurreição, Jesus pede aos discípulos para evangelizar os samaritanos. Aqui na lição nós vamos aprender que o Senhor Jesus, em um primeiro momento, ele pede, vocês não vão aos samaritanos. Primeiro vão às ovelhas perdidas de Israel. Por que Jesus falou isso? Porque quem ia evangelizar eram os judeus. Então, como havia uma grande rejeição, uma grande intriga entre os dois grupos, samaritanos e judeus, os judeus, sem o poder do Espírito, não teriam condições, sem a plenitude do Espírito, sem a firmeza do Espírito Santo, não teriam condições de suportar as afrontas que viriam lá em Samaria. Então não era a hora. Jesus, quando soprou o Espírito nos apóstolos, que eles evangelizaram nas regiões da Galiléia, eles não foi a plenitude do Espírito, foi uma ação momentânea do Espírito. E isso não era o suficiente para que eles suportassem as afrontas que viriam quando eles fossem evangelizar o mundo. Só depois, com a descida do Espírito Santo, veio a plenitude, a capacidade total, com o poder do Espírito, e os apóstolos, os discípulos ficaram então capazes, ficaram capacitados para irem evangelizar o mundo e começaram exatamente pela região mais difícil do mundo, que era os samaritanos.
Mas com o poder do Espírito, a barreira caiu e houve um grande avivamento de salvação de almas lá em Samaria. Mas só para você entender, num primeiro momento, Jesus mostrou que não era a hora, porque os discípulos não estavam com a plenitude do Espírito. Mas isso não significa que o Senhor Jesus não quisesse a salvação dos samaritanos. Era uma questão de momento, não era a hora. A hora de evangelizar os samaritanos iria chegar. Vamos para frente. O poder de Deus entre os samaritanos. Chegou o momento. Subsídio teológico. Na batalha espiritual é de suma importância o poder do Espírito Santo. Notemos que antes do Espírito Santo descer em plenitude, os discípulos não estavam preparados para enfrentar as adversidades e foram impedidos por Jesus de evangelizar os samaritanos. Depois que o Espírito Santo desceu e concedeu seus dons aos discípulos, esses tiveram condições de evangelizar os samaritanos no poder do Espírito Santo, conforme Atos 8, 6 ao 8. Aleluia! Então chegou o momento, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. Todos sabem, o dia de Pentecostes, desceu o poder, desceu a unção, e eles serviam ao Senhor em Jerusalém, cheio do Espírito Santo. Houve uma perseguição em Jerusalém, nós sabemos a história. Tiago, o primeiro mártir, foi passado ao fio da espada, e houve uma perseguição, os discípulos se espalharam, Filipe foi para Samaria. E quando Filipe entra em Samaria, ele era judeu. E lá em Samaria, ele não chegou sozinho. Chegou acompanhado com o poder do Espírito Santo. E quando eles começaram a pregar o evangelho, o poder se manifestou junto. E aí então houve grandes maravilhas e isso trouxe grande alegria entre os samaritanos. E aí então o evangelho entrou em Samaria com uma grande obra de salvação entre os samaritanos. É claro que entre os samaritanos já havia sido pregado o evangelho, porque o próprio Senhor Jesus, anos antes, pregou para a mulher samaritana e ela se converte, com certeza ela tentou evangelizar seus familiares, os seus conhecidos, seus amigos. Então o evangelho já estava lá. Mas chegou o momento de eles ouvirem o evangelho acompanhado do poder do Espírito Santo. E estava na vida de Filipe. E aí então, por isso que a lição vem mostrando a importância do poder do Espírito Santo. Uma das maiores barreiras de inimizade que havia no mundo era o que existia entre os judeus e os samaritanos. E na batalha espiritual, nós percebemos a importância do poder do Espírito Santo. Essa barreira caiu por terra. E os samaritanos puderam aceitar Jesus e ficaram então irmãos em Cristo Jesus com os judeus. Olha o poder do Espírito Santo na batalha espiritual. Derruba qualquer barreira e reconcilia os povos. Aleluia! Nós vamos ver que esse poder é tão importante que ele tentou até ser comprado por um certo Simão. Vamos lá. Terceiro tópico. O batismo no Espírito Santo. Subsídio teológico. Quando os samaritanos ouviram o evangelho e viram o poder do Espírito Santo na vida de Filipe, eles abriram o coração para o Senhor Jesus e também receberam o poder do Espírito Santo. Eles ficaram tão felizes com a salvação em Jesus, com a vida eterna, com a alegria de poder servir a Deus em espírito, não somente num local como eles eram doutrinados pelos seus antepassados, tem que ser em Gerezim, tem que ser em Gerezim, tem que ser nos montes. Não, isso caiu por terra. Era no coração agora, era no espírito. Aonde eles estivessem, Deus estaria com eles. Conheceram a verdade do evangelho, ficaram muito felizes. E quando viram o poder do Espírito na vida de Filipe, desejaram também esse poder. E Filipe pediu para que fosse avisar o apóstolo Pedro. E Pedro desce em Samaria. E aí então ora por eles. E os samaritanos, aleluia! Antes disso, irmãos, se odiavam, não tinham comunhão, não havia possibilidade de amizade, mas com a pregação do evangelho e o poder do Espírito, caiu por terra e os samaritanos se alegraram em Jesus Cristo e receberam o poder do Espírito Santo e se abraçaram com os judeus, cantaram com os judeus, fizeram festa com os judeus, tudo isso por causa da pregação do evangelho na unção do Espírito Santo. Na batalha espiritual,
a melhor maneira de derrubar as barreiras é com o poder do Espírito Santo. Um povo que antes odiava, agora se alegrava, cantava e recebia o poder do Espírito Santo. Eu costumo dizer, a solução para o mundo é o Espírito Santo. Se as pessoas abrissem o coração na face dessa terra, não haveria guerras, não haveria armas, bombas atômicas, não haveria uma série de conflitos no mundo. Eles iriam então dar as mãos e ser um só povo. É o que vai acontecer no reino eterno do Senhor Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo estará entre todos e nós seremos um só povo em Cristo Jesus, adorando o Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à terceira parte. Filipe em Samaria e o Simão, o mágico. Primeiro tópico, Simão o mágico, subsídio teológico. Olha só, irmãos, uma das coisas que chama a atenção é que Simão queria comprar o poder do Espírito Santo. Os irmãos sabem, os samaritanos começaram a receber o Espírito Santo, o batismo, e havia um mágico ali que havia se convertido, mas foi uma conversão, não foi genuína essa conversão, e ele começou a observar aquele poder. É claro que ele não receberia nenhum poder, pois o Espírito Santo não tem comunhão com esse tipo de sentimento. Tá? Mas é importante lembrar que o poder do Espírito é algo muito desejável. Aleluia! Prestai atenção, quando eles começam a evangelizar os samaritanos, e eles abriram o coração, aceitaram Jesus, e Pedro foi lá, orou por eles, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo, aí então eles entenderam que o mesmo poder que estava na vida de Filipe, estava na vida deles agora. Eles também poderiam pregar e orar pelos enfermos, fazer com que o reino de Deus se manifestasse na terra, porque lá no reino de Deus, meus irmãos, tudo é perfeito. Um dos objetivos de acontecer curas na face da terra é que Deus quer mostrar que no reino dele não existe doença, não existe problema, não existe enfermidade, não existe moléstia. Então, quando a gente ora por alguém e o poder de Deus é manifestado de maneira que a pessoa é curada, isso é o reino de Deus se manifestando. É Deus dizendo, no meu reino não tem doença. Quando o meu reino se manifesta, as situações, os ambientes são alvo da perfeição. Então, quando os samaritanos viram que esse poder era real, eles começaram também a ficar empolgados. Nós vamos orar, evangelizar e levar o reino de Deus para as pessoas, levar a perfeição, a alegria plena, levar a vida em abundante para as pessoas. E aí Simão, que era um ex-mágico, olhou, mas esse poder vai ser útil para mim. E tinha segundas intenções com esse poder. Aí chegou no apóstolo Pedro, vamos lá para o próximo tópico, vamos ver aqui. A conversão de Simão, o mágico, e a repreensão do apóstolo Pedro, subsídio teológico. A conversão de Simão não foi genuína. Simão ainda não estava liberto do interesse pelo lucro e queria ganhar dinheiro com o poder do Espírito Santo. Além disso, Simão tentou corromper a santidade de Pedro e lhe ofereceu dinheiro. Fica claro que Simão era materialista, pois Pedro diz que seu coração não era reto diante de Deus, conforme Atos 8 e 21. Então a gente vê aqui, irmãos, que o poder de Deus é desejado. O poder de Deus é muito desejado. E aí nós vimos aqui que na batalha espiritual nós temos que guerrear com o poder genuíno do Espírito Santo e com as intenções que agradam a Deus. A intenção que agrada a Deus em receber esse poder é evangelizar e ver o bem do próximo. Jamais devemos sentir desejo de se auto-beneficiar com esse poder. Um dos grandes objetivos desta lição, meus amados, é que na batalha espiritual é de fundamental importância receber o poder do Espírito Santo. Mas esse poder só virá se tivermos a intenção de beneficiar o próximo, de beneficiar a obra, de beneficiar e glorificar o reino de Deus. Do contrário, na batalha espiritual, nós iremos ser derrotados se tivermos o desejo de se auto-beneficiar com o poder do Espírito Santo. Na verdade, o poder do Espírito Santo nem vem para a vida de uma pessoa que tem esse tipo de intenção. Por isso que Pedro disse, olha, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Eu vejo que você está num fel de amargura, num laço de perdição, e você então, você será repreendido. Pedro repreendeu na hora. E aí ele pediu misericórdia, ele disse, olha, ore por mim, para que nada do que o Senhor falou aí aconteça na minha vida. Tomara a Deus que Simão tenha se arrependido de verdade depois dessa dura repreensão que ele recebeu do apóstolo Pedro. Mas fica a lição.
Ninguém agrada a Deus sentindo o desejo de receber o Espírito Santo para o seu bel prazer, para se autopromover, para se autobeneficiar. Muito pelo contrário. Na batalha espiritual, meus amados, nós precisamos do poder do Espírito Santo por meio de um sentimento genuíno de ver o reino de Deus ser glorificado e as almas serem abençoadas. Aleluia! Agora, é de suma importância buscar o poder do Espírito Santo. As barreiras vão cair. Aonde o Evangelho tem dificuldade para entrar, se chegarmos ali com o poder do Espírito Santo, as barreiras caem, o Evangelho passa. Por isso que Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. O que significa isso? A igreja vai tentar passar, surgirão portas, obstáculos, mas com o poder do Espírito, esses obstáculos serão derrubados e o Evangelho vai entrar. Aleluia! E assim como aconteceu em Samaria. Se chegasse alguém e perguntasse, será que os samaritanos vão aceitar Jesus? Alguém poderia até dizer, é muito difícil, né? Um ódio tremendo aí. São mais de 600 anos, 700 anos de ódio, desde quando Salomão morreu. Então há um ódio tremendo. Ninguém ia acreditar que haveria uma amizade entre judeu e samaritano. Como que isso foi possível? Pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é capaz de reconciliar qualquer pessoa no mundo, qualquer povo intrigado no mundo. Qualquer situação de conflito, o poder do Espírito é capaz de resolver e trazer a comunhão. Por isso que é um evangelho de paz. As barreiras caem, os conflitos terminam pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! E a nossa conclusão nos diz assim, a manifestação do poder de Deus deve estar de acordo com a sua palavra. Aleluia! Nós vemos aqui duas situações. Samaritanos com sentimentos genuínos, de acordo com a palavra de Deus, recebendo o poder do Espírito. E Simão, mágico, com uma intenção totalmente contrária à vontade de Deus, recebendo uma dura repreensão do apóstolo Pedro. Eu não queria estar na pele dele, porque deve ter sido vergonhoso. Ele deve ter sido repreendido na frente de todos os irmãos. Então nós vemos aí dois grupos, um que recebia e outro que não recebia. E nós vemos aí essa linda obra sendo feita, a barreira, a grande divisão caindo por terra e samaritanos. Aleluia, irmão, isso é um motivo de glória a Deus. Porque havia uma intriga que manchava os povos na terra. E essa intriga de séculos entre judeu e samaritano, que eram tudo irmãos, caiu por terra com o poder do Espírito Santo. Isso aqui dá até para escrever um livro. Dá até para escrever uma história linda e dizer assim, olha, um dos maiores conflitos no mundo foi resolvido com o poder do Espírito Santo. Hoje, vai os presidentes, vai os diplomatas, vão nas regiões do mundo que estão em conflito,